Imagina a seguinte cena: um tanque de aço, tipo, do tamanho de um prédio de 4 andares, repousando lá silenciosamente no pátio de uma indústria. Uhum. Por fora, ele parece inabalável, né? Quase uma estátua de metal. Mas por dentro, tem um gás liquefeito sob uma pressão, assim, colossal, lutando desesperadamente para voltar ao estado gasoso. É, a força ali é absurda. E se uma microfissura invisível a olho nu se formar nesse aço, a gente não tem apenas um vazamento. Acontece um fenômeno onde a queda abrupta de pressão faz o líquido ferver instantaneamente. Exatamente, ele ferve e expande milhares de vezes numa fração de segundo. Nossa, rasgando aquele aço grosso como se fosse papel molhado e gerando uma onda de choque supersônica. E olha, é esse cenário exato que tira o sono de qualquer engenheiro. Porque a paisagem industrial, sabe, cheia de chaminés, aquelas tubulações brilhantes, reatores, isso transmite uma falsa sensação de calmaria. Sim, parece que tá tudo sob controle. Mas a realidade é que essas estruturas são literalmente feras enjauladas. Elas operam num estado permanente de tensão física e química extrema. O que nos traz para o nosso mergulho profundo de hoje. A gente reuniu as diretrizes atualizadas ali entre 2022 e 2023 de um documento que tem um título assustadoramente árido, que é a Norma Regulamentadora número 13. A famosa NR13. Isso, ela regulamenta caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento. Parece o tipo de texto técnico usado para curar insônia, né? Com certeza, é bem denso. Mas a missão dessa nossa análise detalhada hoje é traduzir como esse emaranhado de regras forma, na verdade, um mapa de sobrevivência. Uhum. É tipo um escudo invisível que impede que essas catástrofes de alta pressão aconteçam no quintal das nossas cidades. E a abordagem precisa ser essa mesma. O texto da norma é muito denso, porque o maquinário, ele simplesmente não perdoa erros. Não tem margem, né? Nenhuma. A gente não está falando de equipamentos que simplesmente param de funcionar quando quebram. A gente está falando de equipamentos que detonam, explodem mesmo. Caramba! E a genialidade da NR13 é reconhecer que, não dá para tratar todo o tanque e toda a tubulação com o mesmo rigor. Se fizessem isso, a indústria inteira paralisaria. E assim, viável? Exato. Então, o primeiro passo da legislação é medir, de uma forma bem fria e calculista, o tamanho exato da fera que a gente está tentando domar. Certo, então vamos desvendar isso. Para quem nos ouve, eu convido a fazer um exercício mental aqui. Pensem numa panela de pressão comum, daquelas de fazer feijão em casa mesmo. Boa analogia. Agora peguem essa panela e multipliquem o tamanho dela até ela ficar do tamanho de um ônibus. E em vez de água, ela está fervendo fluidos inflamáveis ou gases altamente tóxicos. Um cenário assustador. Pois é. Diante de um parque industrial cheio dessas panelas gigantes e variadas, como que um fiscal ou um engenheiro olha para elas e decide, qual é a mais letal? Bom, o critério não pode ser no olhômetro, obviamente. A norma usa matemática pura para categorizar o risco. Nas caldeiras, que são os equipamentos desenhados para gerar vapor sob pressão, a divisão primária é na força bruta. Tá. A gente tem a categoria A, que é o topo da cadeia, o pior cenário. Ela abrange caldeiras que operam com pressão igual ou superior a 1.960 quilopascais. Abaixo disso, a gente tem a categoria B. Olha, confesso que 1960 quilopascais é um daqueles números que soam muito perigosos, mas são meio difíceis de visualizar, sabe? O que isso significa no mundo físico? Realmente é um conceito abstrato. Mas para materializar esse número, imagina pegar o peso de 3 elefantes adultos. 3 elefantes? Isso, 3 elefantes adultos, e concentrar toda essa massa em um único metro quadrado de chapa de aço. E essa força esmagadora está empurrando o metal de dentro para fora ininterruptamente 24 horas por dia. Nossa, é uma força descomunal empurrando o tempo todo. Exatamente essa força que as paredes de uma caldeira da categoria A precisam suportar. É assustador quando a gente coloca nesses termos. Mas e os vasos de pressão? Aqueles tanques que não geram vapor, mas armazenam processos químicos. A tabela da norma parece ainda mais complexa para eles. Ah, sim. Nos vasos de pressão,
a matriz de risco da NR13 se torna muito mais sofisticada. Eles usam a famosa tabela 1. E como ela funciona? Ela cruza duas dimensões de perigo. A primeira dimensão é o que tem lá dentro, que eles chamam de classe do fluido. A classe A abriga os piores pesadelos químicos possíveis. Tipo o quê? Fluidos altamente inflamáveis, hidrogênio, acetileno e também fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 partes por milhão. Tá. 20 partes por milhão é outra métrica técnica que soa como uma quantidade tão insignificante, né? E é justamente por isso que é aterrador. Para visualizar essas 20 partes por milhão, imagina uma piscina olímpica completamente cheia de água pura. Certo. Se a gente pinga um único copinho de café de uma substância química ali, dentro, toda a água da piscina já se torna letal para o contato ou para a respiração humana. É esse o nível de toxicidade. Caramba, um copinho de café numa piscina olímpica. Exato. E do outro lado da tabela, a severidade vai caindo. Até a classe D, que engloba fluidos inofensivos, tipo ar comprimido ou água pura. Faz sentido. Então a gente tem a toxicidade de um lado. E qual é a segunda dimensão de perigo? É o grupo de potencial de risco, que vai de 1 a 5, e para chegar a esse número, a norma exige um cálculo. E o que é fascinante aqui é a simplicidade dessa conta. É a fórmula P.V. Pressão multiplicada pelo volume interno. Isso mesmo. Se a multiplicação da pressão em megapascal pelo volume em metros cúbicos for maior que 100, a máquina entra no grupo 1, que é o alerta máxima. Mas espera um pouco. Por que multiplicar? Uma pressão absurdamente alta não é por si só o cenário mais crítico, independente do tamanho do recipiente. A nossa intuição nos diz isso, mas a física discorda completamente. Como assim? Pensa num pneu de uma bicicleta esportiva. Ele opera com uma pressão altíssima, mais de 100 psi. Se ele estourar do seu lado, vai dar um estalo alto, talvez deixe um zumbido no seu ouvido. É um susto, mas nada letal. Exato. Agora pensa no pneu de um trator enorme de mineração operando exatamente na mesma pressão. Se ele estourar, a onda de choque e a liberação de energia rasgam o aço da roda e podem derrubar uma estrutura de concreto próxima. Entendi a diferença. O volume é o tamanho do pulmão do equipamento, sabe? A pressão dita a força com que o fluido quer sair, mas o volume dita quanta energia total está estocada ali, pronta para causar destruição contínua. Tá, entendi perfeitamente. Uma panela de pressão pequena explode e quebra o seu fogão. Uma panela do tamanho de um ônibus, com a mesma pressão, derruba o quarteirão inteiro. Exatamente isso. Sabendo que essas instalações são essencialmente bombas-relógios controladas, o que acontece no chão de fábrica quando os ponteiros começam a sair do verde e ir para o vermelho? Aí a gente chega na linha vermelha absoluta da legislação. O item 13.3.1 da norma estabelece o conceito de condição de risco grave e iminente. São as infrações imperdoáveis, então. Exato. Não tem conversa. Eu sempre gosto de pensar no mundo real, sabe? Onde existe aquele famoso jeitinho ou a pressão comercial do dia a dia. Imagina um gerente de produção na última semana do mês. Sei bem como é. As metas estão atrasadas, a diretoria está lá cobrando resultados e, de repente, a válvula de segurança principal de um reator químico começa a vazar vapor e ameaça parar a linha de produção inteira. O desespero bate na hora. Total. A tentação de mandar a equipe de manutenção isolar aquela válvula temporariamente, sabe, colocar uma trava física lá só para conseguir fechar o lote do mês, deve ser gigantesca. A norma tem dentes contra isso. A norma criminaliza esse exato comportamento. Operar sem os dispositivos de segurança ou realizar o bloqueio intencional dessas válvulas de alívio sem uma justificativa técnica muito formalizada... Tipo um laudo? Sim, prévia e assinada por engenheiros. Fazer isso sem a documentação é o primeiro pecado capital listado na condição de risco grave e iminente. Entendi. E se não tiver? Se a fiscalização encontrar uma válvula isolada com fita ou com um cadeado com aquela desculpa de não atrapalhar a produção, a planta inteira pode ser interditada na mesma hora. É um freio de mão inegociável mesmo. Mas e falhas sistêmicas? Algo que não seja um bloqueio intencional feito por alguém. Eu li algo sobre a importância do nível da água nas caldeiras. Sim. A ausência ou a indisponibilidade do controle do nível de água da caldeira é outra condição de risco grave. É uma exigência baseada em termodinâmica pura. Mas
por que o nível da água é o fiel da balança aqui? Pensa no seguinte: o trabalho da caldeira é queimar combustível, tipo gás natural ou biomassa, para aquecer uns tubos de metal. A água que passa por esses tubos absorve esse calor monstruoso e vira vapor. Tá, a água esfria o sistema? Seca, o fogo continua queimando lá embaixo. O aço superaquece rapidamente e chega a temperaturas onde ele amolece e perde completamente a resistência estrutural. Nossa. E se o operador perceber tarde demais e tentar consertar jogando água fria para dentro de uma vez? Olha, esse é o pior erro possível. A água fria entra em contato com o metal incandescente e vaporiza numa fração de milissegundos. E a pressão dispara. Dá um pico brutal contra um aço que já está amolecido pelo calor extremo. A caldeira se rompe e o vapor superaquecido causa uma explosão que simplesmente oblitera a estrutura do prédio. Caramba, é uma bomba térmica criada justamente pela tentativa de consertar um erro. Exato. Se conectarmos isso com um cenário maior, fica muito claro o propósito da NR13. A lei foi escrita em cima de escombros de acidentes passados. Leis escritas com sangue, né? Infelizmente, sim. Ela retira completamente o fator da imprevidência. Não cabe ao gerente decidir se dá para operar com o nível de água oscilando. A segurança é um interruptor binário. Ou tá seguro ou desliga. Exato. Ou o sistema está dentro dos parâmetros milimétricos, ou ele desliga automaticamente. O que nos leva para a engrenagem humana por trás de tudo isso. Porque a gente pode construir paredes grossas de aço carbono, a gente pode instalar dezenas de válvulas, mas a máquina em si é cega e surda. Com certeza. Quem toma as decisões? A qualificação dos cérebros que monitoram esse aço parece ser tão regulada quanto as próprias tubulações, né? De fato é. A arquitetura de segurança é totalmente sustentada por quem assina os papéis e quem aperta os botões lá no final. A norma cria perfis profissionais blindados por exigências técnicas muito pesadas. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Para quem está tentando visualizar a hierarquia dessas pessoas no chão de fábrica, eu tento pensar num paralelo. É como se a instalação química fosse um hospital, tá? Certo. O vaso de pressão do grupo 1 que a gente falou é o paciente mais crítico que está internado na UTI. A máquina em si não faz nada, ela precisa de uma junta médica. Quem seriam os médicos nesse cenário? É o gerente de RH, o diretor da fábrica. Nenhum nem outro. A norma não se importa com cargos administrativos. Usando a sua lógica do paciente de alto risco na UTI, a autoridade máxima é o PLH, que a NR13 cita exaustivamente. Ele seria o cirurgião-chefe, então. Exato, cirurgião-chefe. PLH significa profissional legalmente habilitado. Não é um cargo da empresa, é uma chancela legal. Trata-se do engenheiro que possui registro no conselho de classe específico para assumir aquela responsabilidade técnica. Então, assim, se uma inspeção formal feita e a caldeira explodir, o nome na reta, penalmente falando, não é do estagiário ou do gerente, é do cirurgião-chefe. O peso cai de forma esmagadora sobre os ombros do PLH. É ele quem assina os cálculos de espessura mínima, aprova os projetos de reparo com solda e define até quando aquele metal pode sofrer fadiga. Muita responsabilidade. Demais. A norma, inclusive, abre uma porta lá no anexo 3, detalhando que esse PLH pode buscar uma certificação voluntária no Inmetro. Ah, um selo a mais de qualidade. Isso. É uma forma de o profissional provar para o mercado que, além do diploma de engenharia, ele domina a prática e a teoria ferozes exigidas especificamente pela NR13. Tá, então a gente tem o cirurgião-chefe. Mas e quem fica ao lado do leito do paciente 24 horas por dia? O intensivista da nossa analogia. Porque o engenheiro não fica o dia inteiro lá olhando o termômetro do reator. Não fica. E esse papel pertence ao operador e o anexo 1 dita regras brutais para a formação dele, porque o erro ali, na ponta, custa vidas. E quais são as exigências? A norma exige que a pessoa tenha concluído o ensino médio, o que já garante uma base mínima de alfabetização matemática e científica. E depois vem um curso de, no mínimo, 40 horas, focado em noções de termodinâmica, mecânica de fluidos e perigos de explosão. Olha, 40 horas não parece tanto tempo assim para lidar com algo capaz de vaporizar um quarteirão inteiro, não acha? É, mas a teoria é apenas a introdução.
Onde a norma realmente separa quem pode e quem não pode assumir os controles é na prática profissional supervisionada. E como é essa prática? Para operadores de unidades de processo muito complexas, as chamadas categorias de altíssimo risco, a carga chega a 300 horas práticas sob a tutela de um veterano. 300 horas em pé, monitorando uma máquina. 300 horas. Sabe que isso levanta uma dúvida? Eu vejo muito treinamento hoje em dia migrando para realidade virtual ou para os simuladores de computador. A indústria de aviação treina pilotos em simuladores o tempo todo. A norma permite isso para os operadores de caldeira? Isso levanta uma questão super importante, porque a resposta da NR13 é um sonoro não. A prática tem que ocorrer obrigatoriamente no mundo real. Sem simulador, então? Nenhum. E mais do que isso, tem que ser feita na mesma caldeira ou no mesmo vaso de pressão que o operador vai comandar depois de formado. Não dá para treinar na caldeira A e amanhã ir lá e operar a caldeira B. Nossa, mas por que essa rigidez toda? Uma caldeira não é igual a outra se for da mesma marca e modelo? No papel, sim, mas na engenharia do mundo real, máquinas idênticas se comportam de forma muito diferente dependendo do contexto. Como assim? Uma planta industrial, que está no clima úmido e quente do litoral brasileiro, por exemplo, tem respostas térmicas muito diferentes de uma planta operando no frio lá do sul do país. Além disso, as tubulações vibram de formas únicas. Ah, o desgaste do ambiente afeta tudo. Exato. As válvulas emitem chiados específicos. O operador intensivo precisa aprender a ler a respiração e as idiosincrasias daquela máquina exata, sabe? Quase como conhecer a personalidade da máquina. Perfeito. Se o zumbido de uma bomba muda o tom, o operador que é bem treinado sabe que a pressão está subindo milissegundos antes do alarme eletrônico disparar. Um simulador simplesmente não ensina essa intuição acústica e tátil de uma sala de máquinas real. Gente, é fascinante pensar que a intuição humana baseada nos sons do metal faz parte do protocolo de segurança. É o fator humano que a máquina não substitui. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A gente tem máquinas rigorosamente parametrizadas e humanos ultra treinados. Mas o aço sofre fadiga, né? Com certeza. Ele dilata e retrai com essas mudanças extremas de temperatura. Substâncias corrosivas atacam as paredes por dentro. Ou seja, a máquina envelhece. A NR13 permite que uma bomba relógio simplesmente continue rodando enquanto estiver de pé? De jeito nenhum. A norma obriga a criação do que a gente pode chamar de uma memória de aço, que é a documentação e os ciclos de inspeção rigorosos. O tal do prontuário, certo? É como se fosse o histórico médico do maquinário. Isso mesmo. Todo vaso de pressão ou caldeira nasce com um prontuário que é entregue pelo fabricante. Ali estão os testes de ruptura, a composição do aço, as memórias de cálculo, tudo. Uma certidão de nascimento bem completa. Aliado a isso, a gente tem o registro de segurança, que é um diário de bordo com páginas numeradas ou, hoje em dia, um sistema eletrônico inalterável. E ali cada intervenção, cada reparo ou falha é documentada. Entendi. E o detalhe, nenhuma página pode ser arrancada. Ninguém apaga o histórico de uma falha. E o que acontece se, digamos, uma fábrica sofreu uma enchente que destruiu o arquivo morto e o prontuário original do fabricante de um tanque de 30 anos foi perdido para sempre? A fábrica é fechada? Dá para simplesmente emitir um papel novo? Olha, esse é um dos pontos mais dramáticos da operação industrial. Se o prontuário for perdido, a empresa é obrigada a reconstruir a máquina documentalmente. E não é só burocracia, não. É engenharia reversa pesada. Caramba, e como eles fazem isso? O PLH vai ter que usar ultrassom para medir a espessura atual de todas as paredes. Ele vai ter que mandar amostras do metal para o laboratório para descobrir de qual liga ele é feito, já que a plaqueta original sumiu. Dá um trabalho absurdo. Muito. E vai refazer as dezenas de páginas de equações matemáticas para provar a partir do zero que aquela estrutura suporta as pressões de projeto. É como ter que sequenciar o DNA de um dinossauro a partir de um fóssil só para devolver à máquina o direito legal de existir. É quase um castigo para quem perde a documentação, né? E mesmo com o prontuário em dia, existem os check-ups periódicos. A norma estipula prazos longos ou curtos para essas fábricas abrirem as máquinas e olharem o que está acontecendo lá dentro. Depende muito do nível de investimento em segurança da empresa. A inspeção periódica varia bastante. Por exemplo,
Para caldeiras comuns, sem grandes tecnologias de apoio, a inspeção completa, por dentro e por fora, tem que ocorrer anualmente. Todo ano, sem falta. Isso. Mas a norma cria um incentivo muito poderoso para as empresas modernizarem suas operações através do SPI, O SPI? o Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos. Exatamente. Se a fábrica monta uma equipe interna de engenheiros e técnicos exclusiva para a inspeção, cria procedimentos rígidos e consegue certificar tudo isso lá no Inmetro, a norma confia mais no monitoramento contínuo dessa equipe e o prazo de inspeção já aumenta com isso. Faz sentido, você recompensa a empresa por ser mais rigorosa no dia a dia. Mas o pulo do gato mesmo vem com a adoção das tecnologias do anexo 4, tipo o SIS e o SGC, que são os sistemas instrumentados de segurança e sistemas de gerenciamento de combustão, certo? Correto. Com SPI validado e um SIS altamente confiável, tipo de nível 2 ou 3, uma caldeira categoria A pode ter seu prazo de inspeção estendido para espantosos 48 meses. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi a lógica da norma. A gente acabou de estabelecer que a categoria A é o Godzilla da indústria, o pior cenário possível. E a norma permite que esse monstro fique quase 4 anos sem que ninguém abra a escotilha para olhar a corrosão lá dentro, apenas porque a fábrica tem auditores internos e um sistema eletrônico. É só estranho, né? Muito! Isso me soa como uma brecha perigosa para as indústrias economizarem dinheiro adiando a manutenção. Não é um risco absurdo? Olha, eu entendo perfeitamente o seu ceticismo e muita gente pensa a mesma coisa ao ler os prazos pela primeira vez, achando que é uma negligência tolerada. Mas a lógica da engenharia de ponta é totalmente oposta. Como assim? O SIS e o SGC não são apenas sistemas eletrônicos que emitem um aviso lá no monitor do operador. Eles são camadas mecânicas de defesa cega e autônoma. Mas como eles funcionam fisicamente falando? Como eles evitam o desastre? Um SGC moderno, por exemplo, tem sensores ópticos e infravermelhos apontados direto para dentro da fornalha, observando a chama o tempo todo. Se o sensor notar que a chama sofreu uma oscilação anômala, que está apagando ou que a mistura de gás ficou perigosa, ele não manda um alerta para o humano decidir o que fazer. Ele mesmo age. Em milissegundos, relés físicos desarmam válvulas guilhotinas enormes que cortam o fornecimento de combustível instintivamente. O maquinário desarma antes mesmo que a falha vire uma ameaça estrutural. Caramba, é um reflexo digital que desliga o gás. Exato. A norma entende que um cérebro eletrônico desses, auditado constantemente pelo SPI, protege muito mais a caldeira contra o estresse térmico diário do que um humano que só abre a caldeira uma vez por ano para olhar com uma lanterna. Ok, você me convenceu. A automação tem reflexos que nós nunca vamos ter. Mas e quanto ao desgaste de longo prazo? Porque a fadiga do material ao longo de décadas não é resolvida por um sensor óptico cortando gás, né? Não, de fato não. O aço tem um prazo de validade. Existe um momento em que a NR13 diz, chega, desmancha isso aí. Existe sim um marco temporal implacável na norma, que são os 25 anos. 25 anos de uso. Isso. Quando uma caldeira completa um quarto de século, ela deve obrigatoriamente ser submetida a uma avaliação muito rigorosa de integridade que busca determinar a sua vida remanescente. Mas como se determina quanto tempo de vida resta a um tubo de aço que pesa 3 toneladas? Como eu disse, não é só olhando de perto. A engenharia utiliza ensaios não destrutivos bem avançados. Equipes especializadas usam aparelhos de ultrassom industrial para varrer as soldas, enviando ondas sonoras através daquele aço grosso. Igual ultrassom médico? O princípio é parecido. Se a onda bater numa microfissura interna, o aparelho acusa o perigo que estava oculto. Eles também usam radiografia industrial, literalmente tirando um raio-x das juntas metálicas. Tirar raio-x de aço é surreal. Eles chegam a retirar pequenas amostras do metal para análise em microscópio, checando se a estrutura cristalina não sofreu deformações pelo calor contínuo ao longo de 25 anos. Que nível de detalhe! E só depois dessa radiografia completa de como o material envelheceu, o PLH pode assinar um laudo decretando se o equipamento ganha uma sobrevida ou se o ciclo chegou ao fim de vez e a caldeira deve ser cortada e descartada. Nossa! Entender o mecanismo por trás do que parece ser apenas papelada muda completamente a perspectiva sobre o mundo em que a gente vive, né? Muda bastante.
para quem acompanha a nossa exploração até aqui, olhar para o horizonte e ver a silhueta de uma cervejaria gigante, de um complexo petroquímico ou daquelas caldeiras de recuperação monumentais nas indústrias de celulose ganha um novo significado. Sem dúvida. Todo aquele inferno contido ali, de pressão, gás inflamável e calor extremo, só não destrói o entorno porque opera prisioneiro dessa teia implacável da NR13. É o nosso escudo invisível. Desde as equações simples de pressão e volume, passando por aquelas 300 horas de prática ouvindo a respiração das máquinas, até os sensores mecânicos capazes de reagir em milissegundos. É uma paz de espírito silenciosa que a gente recebe diariamente sem nem perceber. E sabe, pensar sobre a meticulosidade de toda essa engenharia traz uma perspectiva muito intrigante para a gente. Como assim? A gente viu que a norma mede a pressão e o volume das máquinas para categorizar perigos. Exige válvulas de alívio que não podem ser silenciadas de jeito nenhum e decreta essa avaliação criteriosa da vida remanescente do aço fatigado aos 25 anos. Tudo isso para impedir que o sistema seja levado além do seu ponto de ruptura. Sim. Mesmo nível de rigor para escutar os sinais de desgaste, aliviar nossa própria sobrepressão e respeitar a vida remanescente das nossas estruturas emocionais e físicas, antes que o colapso estrutural se torne irreparável, fica aí a reflexão para a gente continuar explorando bem além dessa análise técnica.